Se liga, se liga! Liga-se, liga-se! Mais um Zip, seu companheiro matinal sobre cultura pop e entretenimento, começando nestas manhãs de março. Hoje, dia 7, temos notícias boas e ruins sobre Ludmilla, sobre o Numanice. Aparentemente está rolando um perrengue no barco, mas tem notícias boas com relação à apresentação dela no Coachella. Calma, já já eu explico pra vocês. Temos também a declaração de uma das atrizes de Euphoria que aparentemente está sem pagar o aluguel há 6 meses. O quê? Olha, vamos depois entender melhor essa história. Gisele Bündchen fala um pouco sobre seu divórcio e acaba ficando emocionada ao comentar o assunto. Kate Winslet lamenta os bastidores de sua cena de sexo lá no filme Titanic. Eita, o que será que rolou? A série biográfica vai contar um pouco da vida do ator que vê o Chaves. Sim, o nosso Chapolin Colorado está passando por bons bocados. A Florinda Menza, viúva do ator Roberto Gomes, está processando a série. Mary Jane Blige fala um pouco sobre sua vida amorosa e sobre o fato de que ela não gostava da sua voz no início de carreira. Quê? E é claro, já que vocês estão gostando de diquinha de festival, hoje tem mais uma, porque pra galera da Bahia, temos data pro Afropunk, hein? Então bora lá, Zip começa agora! E vamos começar com notícias diretamente do alto mar. Estou falando da primeira edição do navio Numanice. O cruzeiro Numa Boat aparentemente não está numa boa. O barco que saiu no dia 4 aqui de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro e está com a sua rota definida de acordo com as condições climáticas. Digo isso porque no dia 5, terça-feira agora, uma forte tempestade provocou remanejamento ali dos shows de nomes como Belo, Felipe Ret, programados para a última noite. Parte do público aí que pagou, entre 7 mil e 45 mil reais não gostou muito e se queixaram, da ausência de esclarecimento da organização diante do que aconteceu. E ontem, dia 6, quarta-feira, a página publicou um comunicado oficial que dizia o seguinte: devido às chuvas dessa noite e pela segurança de todos, os shows de Belo e Felipe Ret serão remanejados para os próximos dias. Em breve anunciaremos a atualização da nossa programação. E o posicionamento foi criticado pela galerinha que tá lá no Numa Boat, justamente porque o show que aconteceria entre as 11 da noite e 1 da manhã apenas recebeu notificação de ser adiado às 4 da manhã. Segundo uma apuração feita pelo jornal O Globo pelas redes sociais, as pessoas comentam o seguinte, abre aspas, falta de organização absurda, galera. Prestem atenção ao produzir um comunicado. Nos expliquem. Segurança de quem? Se fosse assim, orientavam-nos a aguardar na cabine, como acontece nos outros cruzeiros temáticos. Fica a lição para os próximos dias e as próximas edições. Pensem na segurança de todos ao planejar o dia, e não fazer as pessoas aguardarem por 2 shows que não existiram. Ainda nas redes sociais, a tripulação do Numa Boat reclamou sobre o descaso e despreparo da equipe, já que, segundo eles, na hora da compra era informado de que a rota brasileira que o barco iria seguir as melhores condições climáticas. As pessoas reclamavam que há mais de 3 semanas, a Climatempo, o site, canal de previsão do tempo, informava que iriam ter chuvas severas nas regiões onde o barco passaria e mesmo assim passaram por lá, né, menina? Vixe, pagaram caro, estão sem Wi-Fi e ainda estão passando por perrengue de chuva. Mas calma que nem tudo no Numa Boat é tristeza, tá bom? Durante a festa de ontem, Ludmilla resolveu chegar no palco enquanto cantava e se apresentava para o público e conversou com eles sobre o Coachella. Sim, a gatinha vai se apresentar em um dos maiores festivais de música dos Estados Unidos e agora é oficial. Ela vai se apresentar no palco principal do evento. Yes! Como já dizia ela numa música do Numanice 3, a preta venceu.
Fico muito empolgado com essa oportunidade dada para ela. Inclusive, vale lembrar que a última pessoa brasileira a pisar no palco principal e se apresentar foi Anira. Mas também pelo festival já tivemos Pabllo Vittar, que foi a primeira drag a se apresentar no Coachella. Então, assim, o Brasil está tendo gol atrás de gol lá no Coachella e eu fico muito feliz com isso, que cada vez mais artistas brasileiros estão alcançando esses voos altíssimos pelo mundo, pelos Estados Unidos, inclusive em alto mar, não é mesmo, numa Nice, no navio? Um beijo pra vocês, hein? Boa sorte nos perrengues. Agora indo para uma notícia que deixou a fanbase de Euphoria um pouco encucada e triste. Exatamente. A atriz Nika King, que interpreta na série a mãe da personagem de Zendaya, a mãe de Rue, a Leslie, ela durante o seu stand-up comedy fez uma piadinha e postou recentemente nas redes sociais e deixou a galera meio encucada, porque na brincadeira ela fala estar passando por dificuldades financeiras. Vale lembrar aí que recentemente aconteceu a greve dos roteiristas e dos atores, justamente exigindo melhores formas de pagamento, já que as produtoras de filmes e séries estavam recebendo rios de dinheiro, mas o repasse para a galera do roteiro e para os atores não estava tão justo assim, não é mesmo? Mas enfim, no vídeo ela brinca da seguinte forma: não me pergunte quando a terceira temporada será lançada, eu não sei, não me pergunte, eu não sei. As pessoas ficam tipo, precisamos da terceira temporada. Eu fico, olha, eu preciso da terceira temporada. Não pago meu aluguel há 6 meses. Após fazer a piada, a galera da plateia ri e ela vira e fala, vocês estão rindo? Mas eu tô falando sério. E a atriz continua. Ela diz o seguinte, não consegui nada desde Euphoria. Isso é uma loucura. Achei que minha carreira iria decolar depois de Euphoria, mas acho que não funciona assim. Eita, gente. A nova temporada da obra ainda não tem data de lançamento e, inclusive, a Nika, ela fez uma brincadeira justamente sobre isso, falando que Zendaya tá lá aproveitando o Paris Fashion Week e ela deveria voltar logo, porque a mãe dela tá precisando dela para poder começar as gravações e serem lançados, finalmente, a próxima temporada de Euphoria. A produção como um todo passou por bons bocados aí e problemas de atraso. Como eu estava comentando com vocês ainda há pouco, no ano passado aconteceu uma greve de roteiristas e de atores, e isso, é claro, impactou em todas as produções hollywoodianas que você pode imaginar, incluindo Euphoria. Além disso, também teve a infeliz morte do Angus Cloud, um dos atores que era parceiro de cena da Zendaya, e acredito que isso também tenha sido uma questão para a continuação da produção da série. Enfim, cabe a nós aqui esperar para saber o que vai acontecer e ficamos na torcida de que Nika King, não esteja passando por esses problemas de verdade, né? Que seja apenas uma piada? É isso que eu espero. Uma atriz incrível, com um talento excepcional. Quem já assistiu a série sabe que ela entrega demais em cenas bizarramente fodas, me desculpa o termo, mas é assim que tem que definir a atuação dela ao lado de Zendaya nas cenas incríveis que elas fazem. Ainda falando de notícias um pouco tristinhas e que fazem o coração crack. Não era pra eu ter feito essa piada porque deu vontade de rir. Ai, que horror. Enfim, Gisele Bündchen resolveu abrir seu coração sobre o seu divórcio com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Ela deu uma entrevista para o canal de TV NBC e a entrevista, o que nós temos dela até o momento, é apenas uma prévia, já que ela vai sair na íntegra lá na Hulu, né? Um serviço de streaming que infelizmente ainda não tem no Brasil, então a gente tem que usar os seus Puloflix para usar. Caramba, hein, Hulu, você que lute. Na prévia, vemos a jornalista introduzir a pauta sobre o fim do casamento de Gisele com Brady, justamente trazendo uma frase que a própria modelo usou. Foi a morte de um sonho. Após essa menção, a apresentadora faz aquela pergunta que quem tá mal nunca gosta de escutar. Como você tá? Dito e feito, nossa queridíssima modelo começa a se emocionar. Ela começa a frase, bem, quando você diz...
e infelizmente ela não consegue terminar e ela pede uma pausa durante a entrevista, pois ela começa a se emocionar. E toda essa emoção dela é justificável, já que seu casamento com Tom Brady durou 13 anos. Então, de fato, ela vivia aí um sonho, inclusive junto com seus filhos, Benjamin e Vivian. O divórcio, segundo fontes, foi amigável, mas mesmo assim ainda tem esse ressentimento, ainda tem esse choro. Ai, para de chorar, Gisele, senão eu choro também. Inclusive, durante a entrevista, ela comenta também sobre a sua vida pós-divórcio, falando sobre o fato de que tudo que ela viveu até o momento fez ela ajudar, fez ela enxergar e perceber o que ela quer e não quer na sua vida. Abre aspas. Onde meu coração está agora é onde eu estou. Estou vivendo minha verdade e não estou me desculpando por isso. No final das contas, se você não for sincero com quem você é, não funciona. Mas vamos lembrar de uma coisinha assim, que nem tudo são lágrimas, nem tudo são choros na vida de Gisele, tá? Porque no mês passado, segundo a revista People, um informante contou para o tabloide de que Gisele está de namorico. Tá? Segundo esse informante, a Giselita está namorando o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, desde junho do ano passado, meus amores. E segundo ele, o casal aí tá aí de uma maneira um pouco mais devagar, se conhecendo aos poucos, me mantendo, obviamente, a discrição sobre o tema. Ai, fico feliz que ela tenha encontrado alguém para amar novamente, porque nossa queridíssima Gisele merece isso e o mundo. E saindo de um mulherão e indo para um outro mulherão, do mundo da atuação dessa vez. Essa aqui, gente, mais uma notícia meio tristezinha para contar. Em entrevista ao New York Times, a atriz Kate Winslet, sim, a famosa Rose de Titanic, lamentou que na época não pôde contar com o famoso aqui, entre aspas, coordenador de intimidade em sua cena de sexo e relembra críticas sobre o seu corpo que aconteceram na época. Olha, antes de eu entrar na notícia como um todo, é óbvio que eu resolvi fazer uma pesquisa, porque afinal de contas, o que é um coordenador de intimidade? O novo cargo começou a surgir nos sets de filmagem, pois é o profissional responsável por supervisionar cenas de sexo e nudez e também garantir a segurança e conforto dos atores envolvidos na cena. Olha, produções como Sex Education, Bridgerton e Euphoria trouxeram esses profissionais para suas equipes e agora séries brasileiras também estão incluindo esse papel, que é inédito. Por exemplo, Love 3 da Amazon Prime Video, que é uma série brasileira, tem a primeira profissional do cargo, Maria Silva Siqueira Campos, dona de uma carreira de 20 anos como preparadora de elenco de novelas como Belíssima e o filme Pai em Dobro. É interessante essa função, mas enfim, agora que já entendemos o que ela faz, bora lá entender o que se passou com Kate Winslet. Para o The New York Times, a atriz contou o seguinte, abre aspas, eu teria me beneficiado de um coordenador de intimidade toda vez que tivesse que fazer uma cena de amor ou ficar parcialmente nua, ou até mesmo uma cena de beijo. Teria sido bom ter alguém ao meu lado porque eu sempre tive que me defender. E a atriz continuou dizendo que teria cedido um pouco menos, porque na época ela acreditava que tudo aquilo fazia parte do trabalho. Ela disse o seguinte, eu teria me imposto, não gosto desse ângulo de câmera, não quero ficar aqui totalmente nua, não quero tantas pessoas no estúdio, quero que meu roupão fique um pouco mais perto, essas pequenas coisas assim. Quando você é jovem, você tem muito medo de irritar as pessoas ou parecer rude ou patética, porque pode precisar dessas coisas. Portanto, aprender a ter voz nesses ambientes é muito, muito difícil, desabafou ela. E para o The New York Times, Kate se abriu e desabafou sobre o fato de que, após as gravações de Titanic, recebia muitas críticas sobre o seu corpo e sua própria aparência feitas pela mídia. E isso acabou fazendo com que ela desenvolvesse distúrbio alimentar. Abre aspas. As pessoas ao nosso redor sempre diziam, ei, você está ótima, você perdeu peso, nunca credibilizando o que a Kate falava. A função de um profissional como o coordenador de intimidade é importantíssimo, como podemos ver, porque é isso, gera um lugar mais seguro e um ambiente melhor para a atuação
dos nossos queridíssimos atores, tanto de Hollywood como brasileiros. A função, vale lembrar, só foi implementada nos sets de filmagem em 2016. Bem, enfim, pelo menos chegou, né? E espero que tenha chegado para ficar, pois não queremos mais casos como o da Kate Winslet acontecendo por aí. E a dona Florinda que acionou a justiça contra a série do Roberto Gomes, o Eterno Chaves. Queridíssimos. Não é a dona Florinda, tá, meus amores? A viúva Florinda Mensa acusa a produção de violar a intimidade do mexicano. Eita caramba! A série que vai contar um pouco da história do comediante, criador de Chaves e Chapolin, tá na mira da justiça, pois Florinda abriu um processo por não ter autorizado os direitos biográficos e de personalidade de Roberto Gomes. É isso mesmo. A produção começou e não foi consultar a família sobre a autorização de fazer a história. Olha que absurdo! As audiências sobre o caso começam nessa semana. Nessa ação judicial, nesse bafafá todo, Florinda tem como alvo ali a empresária Maca Rotter, que é ex-diretora de divisão de licenciamento, que se tornou como se fosse uma assessora pessoal do nosso queridíssimo Bolanhos em seus últimos anos de vida. A atriz comenta que a executiva repassou informações pessoais e sigilosas sobre a intimidade do comediante. Florinda alega que a violação da sua vida privada com o Roberto provocaria abre aspas, um irreparável e incontável dano moral e em absoluto detrimento do patrimônio moral, emocional, íntimo e confidencial, segundo o processo obtido pela imprensa mexicana. Meu Deus, os dois viveram juntos aí 37 anos, então é bastante história vivida. Então se a gatinha diz que tem coisa aí, talvez é porque tenha coisa aí no meio, né? Que isso, gente, começar uma produção e não perguntar a autorização da própria família da pessoa falecida, que horror. Isso aí não pode não, hein, gente. Inclusive, a advogada da Florinda já afirmou que não descarta impedir as filmagens que já começaram, tá? Inclusive já tem aí o ator que vai interpretar o próprio Roberto, o Pablo Cruz Guerreiro. Então vamos ficar de olho para saber quais são as próximas páginas desse capítulo. E eu confesso para vocês, eu tava curioso para ver essa série justamente porque, né, Chapolin e Chaves foram personagens aí constantes na minha infância e na minha televisão. Não sei na de vocês. Também era assim? Gente, e a Mary J. Blige, hein? O ícone do R&B apareceu aí no Today, o programa americano, e admitiu que não gostava do som da sua própria voz durante os anos iniciais da sua carreira, mas sua jornada de amor próprio ajudou ela a pensar de uma forma um pouco diferente e ensinou ela a abraçar o quão importante é amar a si mesmo. Gatinha, como assim você não gostava da sua voz? Eu estou incrédulo com uma declaração como essa. Eu era apaixonado... ainda sou apaixonado pela voz dessa menina. Ela comentou o seguinte: eu escuto agora, não costumava fazer isso. Eu não gostei do som da minha voz. Revelou ela que aí já tem 9 Grammys na sua bancadinha, na sua estante de casa. Mas agora eu ouço a minha música e amo tudo em mim. Amo, de verdade. E ela continuou dizendo: eu costumava odiar tudo em mim. O som da minha voz, o som da minha voz falada, o som da minha voz cantada, e eu costumava ter medo de ouvir até mesmo algumas músicas. Que isso, menina? Gente, a cantora de Family Affair explicou que percorreu aí um longo caminho e que agora pode ouvir todos os seus discos. Abre aspas. Tipo, eu sou uma fã, observou ela sobre si mesma. A cantora ainda continuou a entrevista falando bastante sobre o encontro com seu amor próprio e sobre o fato de que às vezes assim a solidão e a solitude a divertem, pois ela se diverte consigo mesmo diversas vezes. Mas ela também diz acreditar no amor, apesar das mágoas do passado que ela passou. Ela quer um homem, segundo a própria. Abre aspas. Não vou permitir que um relacionamento ruim ou um casamento ruim me impeçam de ter uma vida boa. Vale lembrar aí que no ano passado a cantora lançou o single Still Believe in Love, continua acreditando no amor, e nessa entrevista que ela deu para o Today, ela afirma que a letra é absolutamente representativa da sua perspectiva atual. Abre aspas. Eu quero um homem, eu quero amor, eu quero tudo e não vou deixar meu passado me impedir disso.
Vale lembrar que Blind se divorciou do seu ex-marido Kendo Isaac após 12 anos de casamento em 2016. Gente, estamos falando de mais um divórcio nesse episódio aqui, mas em todos os casos, as duas gatinhas nos lembraram que o amor é importante, não é só porque tivemos um divórcio que não vamos encontrar um outro amor pela frente. Ai, olha que lição de moral aqui na nossa reta final do episódio. Vamos para mais uma notícia pra gente finalizar. Para os amantes de festival como eu, temos boas novas e esse festival aqui eu acho, desculpa o termo, gente, do caralho. O Afropunk Brasil, o maior festival de cultura negra do mundo, acaba de confirmar a nova edição de 2024 aqui na Bahia, que vai rolar no dia 9 e 10 de novembro, lá no Parque de Exposições de Salvador. O evento que mistura música, cultura preta e moda vai desembarcar aí na capital baiana. Em novembro, eu fico com as expectativas lá em cima, gente, de verdade. Até porque no line-up de 2023 nós tínhamos nomes como Isa, Carlinhos Brown, John Galcione, Baiana System, Gabi Amarantos e, gente, ela, a maioral, the one and only, Vitória Monet. Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito triste, que o ano passado eu tava completando meus 30 anos, e o festival tava acontecendo o quê? No dia do meu aniversário. Eu falei, gente, eu preciso comemorar com os meus amigos. Vitória, me desculpa, não deu pra te assistir. Volta pro Brasil, pelo amor de Deus. Então a gente já sabe que o festival tem aí a fama de trazer artistas grandes, como o Macego também, que já fez uma apresentação aqui na Bahia, justamente por causa do Afropunk. Então, já fica de olho nas passagens, já fica de olho na sua hospedagem para você que tá afim de curtir música boa lá no Afropunk. Zips está chegando no final e não se esqueça, gente, é muito importante que você compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, com seus amigos, inclusive vai lá no @Rádio Lunar Podcast e comenta o que você achou do episódio, comenta o que você está achando dessa saga de março que eu resolvi botar aqui junto com vocês. E é óbvio, segue nas redes sociais, @Rádio Lunar Podcast e @Paulo R. Corrêa também. Aceito seu follow lá também, hein? Enfim, a gente se vê amanhã. Para mais um sexto, para o primeiro sextou, mais um não, para o primeiro sextou da Rádio Lunar, o primeiro sextou do Zip. Beijo, até amanhã, hein? E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.